Olá pessoal, nessa videoaula eu vou apresentar o programa Movimento CDE. O programa Movimento CDE servirá para verificar as atividades importadas do seu rastreador para o sistema Satom, desde que a sua empresa possua a integração entre o seu sistema de rastreamento com o sistema Satom. Deste modo, ela irá importar as informações do sistema de rastreamento, interpretar as atividades e jogar para o sistema Satom e transformá-lo posteriormente em um lançamento do CDE. Antes de utilizar o programa Movimento CDE, também é importante ser realizado alguns cadastros no sistema. Por exemplo, o cadastro das atividades que serão geradas para lançar o CDE. Essas atividades serão reconhecidas através de configurações do banco de dados que vão interpretar a movimentação do veículo no rastreador e transformá-la em uma atividade no sistema Satom. Por isso, essas atividades devem estar criadas na sua base. Também é importante que sejam criados os centros de resultado para que o sistema interprete qual a atividade realizada pelos veículos. Da mesma forma, é importante que os motoristas estejam cadastrados no sistema para, ao realizar a abertura da macro, ou seja, a abertura de um registro de lançamento de atividades, que chamamos de macro no sistema, reconheça seu nome e importe essa informação para o sistema para jogar no CDE. Também é importante algumas configurações do cadastro de veículos, onde ao pesquisar um veículo, na aba Aplicativo Macros, deverá estar gerada a QR Code para utilização no aplicativo da Satom e deverá estar marcado o sistema de rastreamento utilizado, desde que esse possua a possibilidade de integração com o sistema Satom. Em caso de dúvidas, entre em contato com o setor comercial da Satom para verificar se o seu sistema de rastreamento possui a possibilidade de ser integrado para o sistema Satom. Além disso, algumas configurações aqui de centro de resultado e atividades devem ser importadas na configuração para ser interpretada pelo sistema ao importar do rastreador. Por exemplo, inserimos o centro de resultado que será importado quando esse veículo for utilizado. Importamos as atividades que serão disponíveis para utilização nesse veículo. E como elas irão funcionar? No seu rastreador, o veículo irá disparar alguns sinais, como por exemplo, início de movimentação, onde ao importar para o sistema Satom, ele reconhecerá a atividade criada para esta configuração, onde podemos, por exemplo, configurar que ao se movimentar, automaticamente será gerada uma atividade de trânsito local, por exemplo. Podemos também, em alguns rastreadores, cadastrar referências no mapa, onde no sistema de rastreamento, caso o veículo entre dentro desta referência do mapa, ele irá jogar para o sistema Satom uma informação de que entrou nesta referência e ela será transformada na atividade referente ao código desta referência. Por exemplo, ao cadastrar um posto de combustível no sistema de rastreamento, o Satom poderá reconhecê-lo como atividade abastecimento. Também é possível configurar que, caso o veículo esteja parado com o motor ligado por algum tempo, o sistema irá reconhecer que ele está à disposição. Essas atividades podem ser configuradas para realizar o seu lançamento automático dependendo do rastreador utilizado. Porém, também é possível pelo aplicativo da Satom, o Satom Macro ou Satom Rotas, que o motorista informe qual atividade ele está realizando no momento, abrindo pelo seu smartphone e digitando o código da atividade ou selecionando nos campos. Também é possível, no sistema Satom, transformar algumas atividades para outra. Por exemplo, como foi configurado que toda atividade 203 puxada pelo rastreador será transformada para a atividade 151. Podemos verificar, por exemplo, que a atividade 203 se refere a carregamento, onde desejamos que, caso
por alguma referência ou algum outro cadastro configurado no banco de dados, pelo rastreador, ao ser identificada a atividade de carregamento, no sistema SATOM ela importa para o CDE a atividade 151, que se refere a trânsito para descarga. Caso queira saber mais como o motorista poderá realizar a abertura de macros pelo seu aplicativo, confira as videoaulas e manuais referentes a esse programa no sistema SATOM. Caso você tenha dúvidas referentes ao cadastro do veículo e as suas configurações, também é possível verificar manuais específicos para esses programas. Voltando para o movimento CDE, irei mostrar como será realizada a importação do rastreador para o sistema. O primeiro passo é inserir a filial onde você tem veículos que utilizem o rastreador e façam aberturas de macro. Em seguida, você deverá selecionar o período de realização das atividades. Recomenda-se não inserir um período muito grande para não sobrecarregar o seu servidor e nem a sua internet, o que pode gerar travamento no sistema. Após inserir o período, irá aparecer a lista de veículos que estão nesta filial. Para selecionar um deles, basta clicar. Em seguida, será apresentada uma tabela com todas as atividades importadas do rastreador, interpretadas pelo sistema SATOM e geradas atividades nessa tabela. Nesse caso, você poderá verificar as atividades que já têm um CDE lançado, como também atividades que não têm um CDE lançado. Nesta tela, pode verificar que essas atividades estão em um tom cinza um pouco apagado. Isso significa que, como elas estão entre o início atividade e o fim atividade, significa que já tem um CDE lançado com elas. Na sequência, vou apresentar algumas importações que não têm CDE lançado. Aqui podemos verificar outras questões. Podemos verificar que o início da atividade lançado na macro do aplicativo, o que também pode ser lançado pelo aplicativo macro que já vou abordar, significa que o motorista iniciou as atividades no dia 20 de 1 de 2024, às 7h07 da manhã, e a quilometragem que estava no painel do veículo. Também possuímos outras informações, como a operação, de acordo com a operação do veículo, o cadastro do motorista, o setor de atividade que ele estava operando, latitude e longitude e outras informações. Bom, podemos verificar que cada atividade lançada possui um início e um fim. O fim dessa atividade deverá ser o início da próxima atividade, onde podemos ver que o veículo se movimentou. Então, o sistema interpretou que, ao se movimentar, ele entrou na atividade de trânsito local, conforme aquelas configurações realizadas anteriormente, apresentadas no cadastro de veículos, que também devem ser realizadas via banco de dados no sistema SATOM. Por isso, antes de configurar a parte das importações, integrações e rastreadores, é importante entrar em contato com o setor comercial da SATOM para deixar o banco de dados preparado. Veja que podemos identificar que a atividade de trânsito local, cadastrada no sistema com a atividade 152, foi realizada do período das 7h07 da manhã até as 7h08, onde, na sequência, o motorista informou que ele começou a realizar a coleta. Desta maneira, foram realizadas diversas atividades automaticamente pelo local onde ele estava no mapa, uma configuração que, dependendo do rastreamento, pode ser realizada. Também podemos ver algumas atividades à disposição, que representam pequenas paradas que o veículo realizou durante seu percurso. Essas também podem representar paradas para refeição no sistema. Se descermos aqui a tabela, podemos ver que ele terminou as atividades inserindo no seu aplicativo o fim às 17h02 da tarde. A partir disso, também podemos verificar a quilometragem lançada no sistema. Veja que temos períodos onde ele realizou 10 km de movimentação, períodos onde ele realizou 23 km de movimentação e outros menores. Veja que tem alguns períodos que estão negativos. Isto pode ser devido a um problema no sinal do rastreamento. Porém, quando são poucas diferenças, menos de 1 km, que deu como formato negativo, isto pode ser corrigido na hora de lançar o CDE e não vai ter problemas no sistema. Podemos descer a tabela e ver que ele no dia 22 realizou outro lançamento.
da mesma forma conforme apresentado anteriormente. Veja que nesse caso também temos atividades descarga, onde ele inseriu diretamente no aplicativo que estava realizando a descarga e informou a quantidade em descarga. Esta pode ser importada também para o CDE. Caso você queira ver o CDE dessas atividades, você pode clicar com o botão direito e clicar em Abrir CDE. Vou pesquisar outro veículo. Veja que nesse outro veículo não temos o CDE gerado nesse dia pesquisado. Por isso as atividades estão em preto. Esse caso ocorre pois o motorista esteve utilizando o veículo com o seu rastreador, porém não abriu informações com o seu aplicativo. Da mesma forma, ninguém na área administrativa ainda gerou uma macro com esses lançamentos. Podemos verificar a data de lançamento e lançar um CDE manualmente pelo sistema. Para isso, podemos verificar a primeira atividade, onde irei desconsiderar essas atividades à disposição do dia, pois representam que o veículo esteve parado. Vou iniciar a partir da atividade onde ele começou a se movimentar, às 7h22 da manhã. Então vou clicar na flag. Em seguida, já visualizar onde será o fim da atividade do dia. Veja que estamos no dia 22. Então, a atividade final do dia 22, posso localizar que foi às 16h35. Voltando para o início da atividade onde eu deixei marcado, vou clicar com o botão direito e clicar em Criar nova macro. Em seguida, vou inserir apenas a filial desejada, vou inserir o motorista que realizou o serviço, onde eu posso pesquisar na lupa caso não saiba alguma dessas informações. Vou selecionar um centro de resultado do veículo, onde caso eu tenha dúvida qual o centro de resultado desse caminhão, posso abrir o cadastro de veículos e pesquisá-lo. Em seguida, veja que a hora início deu a hora selecionada conforme a flag, assim como a quilometragem que está presente conforme os lançamentos. Eu posso inserir a hora fim manualmente, onde eu identifiquei às 16h34 foi o último horário onde teve trânsito. Voltando para a tela do macro CDE, vou inserir que 16h34 foi a data final. Bom, a quilometragem eu posso verificar a partir das importações, como também posso verificar diretamente no rastreador para ver que não tem nenhum erro. Podem ocorrer alguns erros de lançamento dessas quilometragens, dependendo de como está o funcionamento do seu rastreador. Isto pode ser ajustado no lançamento. Em seguida, devo clicar em gravar para gerar essa macro. Lembrando que vírgulas não são aceitas no programa, por isso eu devo tirá-las caso estejam aparecendo. Vou também lançar a macro de outro veículo para observarmos. Vejam que neste caso, no dia 29/1/2025, identificamos trânsito. Assim como também identificamos um local não cadastrado no sistema de rastreamento. Por esse motivo, essa atividade não é identificada e importada para o sistema Satom, devendo ser ajustada posteriormente caso necessário. Para lançar o dia 29, vou marcar a primeira atividade do dia, que já é identificada como trânsito, clicar com o botão direito e criar nova macro. Esse ícone criar nova macro também pode ser aberto diretamente por esse botão atalho do sistema. Porém, caso a gente clique com o botão direito direto na atividade, ele já vem previamente preenchido. Bom, veja que ele já trouxe as informações do veículo, onde podemos também inserir o motorista. O setor também já vem de acordo com a importação do rastreador. Devemos selecionar o centro de resultado. Inserir a quilometragem. E ver a última atividade deste dia, onde podemos identificar que antes das atividades à disposição puxadas automaticamente, temos a última movimentação às 16h08. Também podemos puxar a quilometragem de acordo com o rastreador,
ou de acordo com as informações importadas para o sistema, desde que estejam corretas, sem nenhum erro no rastreamento. Bom, após verificar corretamente as quilometragens, podemos clicar em gravar. O lançamento terá sucesso caso ainda não esteja nenhum CDE lançado dentro desta quilometragem e período informado. Caso já existisse algum CDE lançado manualmente ou de outra forma, neste mesmo período e nestas mesmas quilometragens, você deveria verificar o que pode estar acontecendo de errado. Às vezes pode ser a quilometragem que não está correta ou a quilometragem do CDE anterior que pode não estar correta. Vamos abrir o CDE desse veículo para verificar os lançamentos anteriores. Vou puxar um dia anterior e deixar até a data atual. Veja que no dia anterior foi informado num CDE manual que a quilometragem final foi no quilômetro 6105. Informamos que estamos no km 6102. Então, provavelmente está faltando algum lançamento entre esses dois dias, ou a quilometragem que está importando do rastreador não está exatamente correta com a quilometragem do painel do veículo. Podemos então ajustar para deixar a mesma quilometragem conforme o CDE anterior, onde o ideal é que você olhe no painel do veículo o quanto ele rodou saindo e quanto ele rodou voltando à base. Isto também pode ser informado caso o lançamento seja utilizado pelo aplicativo, onde o motorista irá informar manualmente o quilômetro de saída e o quilômetro de chegada, ajustando possíveis erros no rastreador. Aqui, como estamos lançando manual, devemos olhar na base do rastreamento e ver quantos quilômetros ele rodou no dia. Vou inserir apenas um como exemplo. Como eu gravei novamente, ele irá atualizar a macro gerada. Veja que após um tempo, ao atualizar novamente o programa Movimento CDE, a macro gerada estará representada no sistema. Veja onde inserimos a atividade de início e a atividade de fim. Veja que após gerada a macro, a mesma estará em azul nesse programa. Na sequência, deveremos criar o CDE. Para isso, podemos clicar com o botão direito e clicar em mostrar apenas esta macro, ou clicar com o botão F3 do teclado. Desse modo, este lançamento será isolado na tela, com apenas a macro estabelecida. É possível ajustar a ordem das atividades clicando em sobe ou desce, porém, para isso devemos clicar F3 novamente para sair desta macro. Assim poderemos reajustar todas as atividades. Como estamos isolando apenas essa macro, podemos alterar apenas as atividades de início e fim, subindo ou descendo as mesmas. Caso você altere alguma atividade, você também deverá clicar com o botão direito e reprocessar a linha. Caso você identifique algum erro nas atividades na sequência, você pode clicar com o botão direito em reprocessar deste ponto em diante para que o sistema importe novamente as atividades e tente gerar novamente os lançamentos, dessa vez de forma correta. Isso pode ocorrer caso ocorram travamentos no sistema de rastreamento que podem prejudicar a integração com o sistema SATOM. É possível agora abrir a macro para visualizarmos as informações inseridas. Caso necessário, podemos também alterar as atividades de início e fim diretamente nesse programa macro. Também podemos clicar em voltar período para sair da macro selecionada e ver todas as atividades do período selecionado. E então, agora o que vamos mostrar é criar o CDE, onde podemos clicar com o botão direito no início da atividade e em Cria CDE, ou então diretamente clicando no início da atividade e clicando em F4. O sistema irá então interpretar as atividades e criar um CDE baseado na macro lançada. Veja que agora a tela do CDE terá a nossa macro lançada e transformada em um lançamento CDE.
Aqui você também poderá fazer ajustes manualmente caso necessário, ajustando atividades, tratativa de KMs, inserindo abastecimentos diretamente pelo CDE, assim como descargas. Em seguida, você poderá validar esse CDE e seguir para o próximo lançamento. Lembrando que aqui eu realizei o lançamento de uma macro de maneira manual no sistema e forcei a geração do CDE de maneira manual. Porém, a ideia da integração do sistema de rastreamento com o sistema SATOM é ser utilizado o aplicativo SATOM Macro ou SATOM Rotas para o motorista, ao utilizar um veículo, abrir pelo aplicativo o início e fim das atividades, informar o fim das atividades e então automaticamente ser gerado um CDE a partir desses lançamentos, onde ao importar as atividades, o sistema automaticamente irá interpretá-las como início e fim, de acordo com o que o motorista inseriu no seu smartphone, e gerar no CDE. Porém, caso tenha ocorrido alguma falha de operação, onde o motorista não apontou as informações no aplicativo, ou algum erro de importação do rastreamento, isto poderá ser feito manualmente conforme apresentado nessa aula. Bom, para finalizar essa aula, vou excluir esse lançamento para apresentar como realizar esse processo. O primeiro passo é eu excluir o CDE, pois não é possível mexer no programa Movimento CDE após o CDE estar validado. Veja que agora, ao clicar em executar novamente e voltar neste veículo, a macro estará aberta novamente, podendo ser editada. Conforme informado, caso o CDE estiver gerado, ela não poderá ser editada. Então, o primeiro passo seria excluir o CDE para fazer qualquer ajuste ou exclusão do movimento CDE. Em seguida, eu posso clicar com o botão direito e abrir essa macro. Assim, também posso excluí-la. Após a exclusão da macro, posso executar de novo a ferramenta. E veja que agora não há mais nenhum lançamento nas atividades informadas nesse dia. Voltando no programa CDE, veja que não há mais nenhum lançamento do dia 29. Bom, nesta aula era isso que eu queria mostrar desse programa Movimento CDE. Alguns outros assuntos que podem se relacionar a esse programa serão apresentados em outros manuais e videoaulas.